Prezado professor, querida professora, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Somos gratos ao Criador dos céus e da terra, o meu Deus, o seu Deus, o Criador de todas as coisas, porque nos deu mais uma oportunidade de falarmos um pouco das maravilhas do seu reino. Estamos aqui para estudar a pré-aula da classe do Juvenis e hoje, pela graça de Deus, vamos falar sobre a lição de número 3. Antes disso, é de bom alvitre nós recordarmos o título da lição em geral, deste quarto trimestre do ano de 2024. Falso ou verdadeiro? Como combater as ideologias do nosso tempo? Nas duas primeiras aulas, nós falamos primeiro como identificar um sofisma. Um sofisma nada mais, nada menos, é uma mentira que tentam empurrar como verdade. E nós falamos na segunda aula a vida em sociedade em meio às ideologias. E nesta lição, na lição de número 3, que iremos estudar, diz o seguinte: humanismo, a criatura colocada acima do Criador. E a leitura base desta lição, o versículo-chave, encontra-se em Daniel, capítulo de número 4, versículo de número 34, e diz o seguinte: E eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Na lição desta semana, nós vamos destacar que após a Idade Média, nós temos o advento da Idade Moderna e houve uma troca de paradigma na humanidade. Houve uma troca de posição da sociedade. Você pode destacar com seus alunos que desde sempre a história conta, desde sempre as humanidades mais remotas, os incas, os persas, o povo hebreu, o povo egípcio, o povo oriental, o povo japonês, chinês, todos os povos que remontam a história dizem que todos esses povos são religiosos. Então, desde sempre, o homem foi ligado ao ser divino, ao Deus Todo-Poderoso. É claro que nós sabemos que desde sempre também existe idolatria, culto a falsos deuses, mas vamos destacar neste primeiro ponto, nessa introdução, que a história da humanidade retrata que o homem sempre foi um ser religioso, um ser que sempre procurou a Deus. Antes que houvesse a escrita, antes que houvesse energia, antes que houvesse qualquer outra coisa, o homem sempre procurou se ligar a Deus. Por isso vem a origem da palavra religião, que é um termo que significa religar, ligar ao Deus. Então, desde sempre na história da humanidade, o homem foi um ser religioso. Acontece que na Idade Média, depois da queda do Império Romano e quando passou a Igreja Católica ter o domínio, como se fosse um Estado soberano, como se fosse um ente que tinha o poder sobre todos, a Igreja Católica passou a ter diversos desvios de caráter, desvios de moral, desvios doutrinários. Diante disso, no fim da Idade Média, aconteceu algo que nós vamos falar daqui a pouco, que como o homem antigamente
tinha o seu centro da sua vida a Deus, que nós chamamos de teocentrismo, Deus no centro, a partir do fim da Idade Média e o início da Idade Moderna, o homem passou a ser o centro do universo. Então nós chamamos que houve essa quebra de paradigma, que chama agora antropocentrismo, o homem no centro do universo. E isso é importante, à guisa de introdução, vocês, professores e professoras, destacarem aos seus alunos que houve essa quebra de paradigma. Antes, Deus estava no centro. Aí por isso tem a expressão teocentrismo. Depois, no fim da Idade Média e no início da Idade Moderna, o homem passou a ser o centro do universo, antropocentrismo. Então, através desses significados, nós vamos adentrar na lição, entender o que é o humanismo, para onde ele caminha e quais são as armas do cristão para defender esta fé que nos foi dada. Então, dito tudo isso, vamos para o ponto de número 1, que diz o que é humanismo. A comentarista destaca que o humanismo é uma doutrina filosófica que entende que o ser humano é o centro do universo. E ela surgiu na Itália no século XIV, século XV, e ela tem este viés, que o homem é o centro do mundo, que o homem não precisa de Deus, que o mundo tem que ser secular, ou seja, diferente dos valores religiosos. Então, essa doutrina foi pregada principalmente ali na Itália, e depois da proliferação do iluminismo, do racionalismo, essa doutrina filosófica passou a ser difundida em todo o mundo e inclusive está em nossa sociedade atual. Então, na escola dos seus alunos é ensinado o humanismo, na televisão é ensinado o humanismo, no celular, que eles não saem do celular, no TikTok, Instagram, Facebook, é ensinada o humanismo. Então, essa doutrina filosófica está constantemente verberada em todos os locais, para que os nossos jovens fiquem crendo nesse sofisma, nessa doutrina falsa, nessa mentira que tentam transformar em verdade. Então é importante nós destacar aos nossos alunos que o humanismo é contrário à palavra de Deus. A palavra de Deus é contra o humanismo. É claro que o humanismo teve seus pontos positivos também, que nós vamos falar daqui a pouco, mas a doutrina do humanismo, que coloca o homem no centro do universo, é uma doutrina antibíblica. A doutrina bíblica que mostra as sagradas letras que Deus é o centro do universo. A Ele todo louvor, a Ele toda glória, a Ele toda adoração. Quem deve ser honrado, venerado é o nosso Deus, não o ser humano. E é o que nós vamos estudar nessa lição. Eu convido a vocês fazerem essa introdução com seus alunos, essa definição de que é humanismo, essa definição de antropocentrismo, de teocentrismo, para que seus alunos possam entender que essa doutrina filosófica é maligna. E eu trago aqui um texto que está no livro A Igreja de Cristo e o Império do Mal, do nosso pastor Douglas Baptista. Eu trago aqui na página 59, que ele escreveu, o significado de humanismo. E eu trago isso como informação complementar, para complementar o que está escrito em nossa revista. Diz o seguinte: em termos gerais, o humanismo é qualquer filosofia ou sistema de pensamento que parte do homem para buscar um significado unificado para a vida. A Itália foi o principal centro humanista no final do século XV.
Para os humanistas, a ética e a moral dependem do homem e não da divindade. Fomentam o relativismo, a ausência de valores absolutos e o culto ao homem. Os humanistas aprofundam os seus estudos na história antiga a fim de desconstruir os livros sagrados. Então, como eu disse anteriormente, os humanistas tentam colocar o homem no centro do mundo, centro do universo. E por que isso é errado? Você pode perguntar por que isso é errado. Os seus alunos podem perguntar por que isso é errado. Porque, por exemplo, nós vamos estudar nas lições para frente sobre a visão bíblica do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Mas, trazendo já, antecipando um pouco sobre isso, o humanismo diz, por exemplo, o corpo é seu, são suas regras. Então você não precisa ter um comportamento ético, moral, balizado nas sagradas letras. Você precisa fazer aquilo que te faz feliz. E, por exemplo, o aborto, que nada é mais, nada menos do que homicídio de crianças no ventre da mãe. Então, eu tomei isso como experiência de vida, que muitas vezes usam eufemismos para dizer algo errado. Então, eles estão falando aborto, agora estão falando interrupção da gravidez. Então, eu adotei para a minha vida não usar esses eufemismos. Eu digo assassinato de crianças, porque aborto e interrupção de gravidez é um assassinato de crianças. Então, estão delineando palavras mais doces, mais agradáveis para normalizar o assassinato de crianças, algo impensável, algo inaceitável. Então, trazendo a realidade do humanismo, como o homem está no centro do universo, quando eu digo homem, eu estou dizendo a humanidade como toda. O homem está no centro do universo, conforme essa doutrina, eles podem fazer o que quiserem com o corpo. Querem matar um filho no ventre da mãe? Matam. Meu corpo, minhas regras. Querem se drogar? Se drogam. Meu corpo, minhas regras. Querem profanar o corpo? Profanam. Meu corpo, minhas regras. É o que eles dizem. Já nós que somos ensinados pela Bíblia Sagrada, nós cremos diferente. Por exemplo, o sexto mandamento diz em hebraico, lo rachá, não assassinarás. Então, nós somos contra o assassinato de crianças. Então, não é bem assim, meu corpo, minhas regras. Conforme o que nós cremos, professamos e ensinamos, o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Por isso que nós devemos cuidar do nosso corpo. Ingestão de alimentos industrializados muitas vezes causa males ao nosso corpo. Falta de exercícios físicos traz males ao nosso corpo. Então, como o nosso corpo é templo do Espírito Santo, devemos cuidar dele, devemos amá-lo e respeitá-lo e tratar ele com dignidade. Então, não porque somente para cultuar o corpo, louvar o corpo, glorificar o corpo, não. Mas sim porque o nosso corpo foi criado por Deus. Então nós somos templos do Espírito Santo. Então essa virada de chave que houve no fim da Idade Média, início da Idade Moderna, que colocou o homem como centro do universo, o humanismo. Então, para esses que pregam a doutrina do humanismo, eu posso fazer qualquer coisa com o meu corpo, porque é meu corpo, é minhas regras. Só que nós cremos diferente. O nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Amém? E eu disse também que o humanismo, embora trouxesse essas doutrinas malignas, também trouxe alguns pontos positivos. E no livro que eu acabei de citar, o Dr. Douglas, doutor em teologia, ele destaca isso. Ele diz o seguinte: de positivo, o humanismo
trouxe a valorização aos direitos individuais do cidadão. Então, a valorização dos direitos individuais, por exemplo, o direito à liberdade. Durante a Idade Média, Idade Moderna, houve a escravatura, ainda era permitida, algo totalmente contrário com a Bíblia Sagrada. Embora a Bíblia Sagrada regule isso, esses atos, o próprio Deuteronômio, o livro de Deuteronômio, determina que ninguém deve ser escravo. Então, o humanismo trouxe o direito à liberdade, o direito à dignidade. É uma coisa que no direito sempre diz, dignidade da pessoa humana. Então, a dignidade da pessoa humana é que todos são dignos, todos são iguais, todos merecem respeitos. Embora o humanismo tenha destacado isso, a Bíblia Sagrada já traz isso há milênios de anos. E eu trago outro livro do nosso pastor Douglas, Valores Cristãos, enfrentando as questões morais do nosso tempo. E aqui no capítulo sobre ética cristã e direitos humanos, ele destaca o seguinte, na página 35. A Igreja de Cristo na Terra é atuante e militante. O que significa ser militante? Defensora. Então a Igreja de Cristo defende os seus valores. A Igreja batalha pela fé que uma vez foi dada aos santos e pelos preceitos bíblicos divinamente revelados. Nesse papel, a Igreja tem como pressuposto a prática do amor, que é o elemento motivacional de conduta para todo cristão. Então, desse modo, a Igreja de Cristo é agente de transformação social e espiritual da sociedade. E continua, as Escrituras Sagradas é o texto utilizado como única regra de fé infalível e prática para a Igreja. A palavra de Deus condena as injustiças sociais e a exploração do cidadão. A Igreja é advertida em perseverar na prática do bem ao próximo, e aqueles que ficam impassíveis diante da violação dos direitos humanos são considerados pecadores. Então, a Igreja de Cristo é militante quanto defender os valores bíblicos. Então, embora o humanismo venha defender essas pautas, essa pauta não é exclusiva do humanismo. O cristianismo, a Bíblia Sagrada, defende desde sempre a dignidade do ser humano, o direito à liberdade, o direito à felicidade, o direito à propriedade. Então, isso são conceitos bíblicos que nós devemos destacar em nossas aulas também, para que os nossos alunos possam entender, porque nós sabemos que nesse mundo pós-moderno, a igreja é atacada constantemente. Diz que a igreja é machista, que a igreja é machista, é fundamentalista, que nós temos aversão aos homossexuais. Então a igreja é chamada de diversos termos. E a igreja não precisa responder, nós precisamos fazer. Nós somos chamados de machistas, mas a Bíblia Sagrada nos ensina que a mulher é detentora da dignidade humana também, porque ela também foi feita à imagem e semelhança de Deus. Eu lembro da história das filhas de Zelofeade, vocês podem destacar com seus alunos. Enquanto as mulheres não tinham direito algum, está lá em Números 27, as mulheres não tinham direito algum. E Zelofeade era um homem de Deus e morreu e não deixou nenhum filho. Então, as suas terras seriam divididas entre outras pessoas. Então, imagine, meus irmãos, 4.000 anos atrás, mulheres não tinham direito, não tinham nem personalidade jurídica. As filhas de Zelofeade foram até Moisés e falou assim: não é justo que nós fiquemos sem as nossas terras. Moisés pediu um tempo, foi orar para Deus e o Deus Todo-Poderoso disse: realmente, então as mulheres também têm direito a herdar propriedade. Então isso aí é uma provisão à frente do seu tempo. Então desde sempre o homem
cristão, o homem bíblico, valoriza a mulher. Jesus Cristo, por exemplo, tinha um ministério recheado de mulheres. Isso demonstra que a mulher tem um valor. E não foi o humanismo que trouxe isso. A Bíblia Sagrada revelou isso desde sempre. E a Assembleia de Deus do Brasil é um grande exemplo disso. Quantas mulheres que estão e estiveram na frente de diversos trabalhos. Então, é importante nós destacarmos com os nossos alunos que a igreja não é machista, não é homofóbica, não é fundamentalista, não é nada disso. A igreja prega a palavra de Deus. E diz a palavra de Deus: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, a igreja não fecha a porta para ninguém. Ao contrário, a igreja abre a porta e convida a todos a entrarem. Só que a Bíblia Sagrada é nossa regra de fé. Então, nós devemos andar conforme ela diz. Então, é por isso que nós pregamos a palavra a tempo e a fora de tempo. Então, vamos para o ponto de número 2. Nós já demos umas pinceladas e vamos continuar. As consequências do humanismo. O que os humanistas rejeitam? Então, nós já falamos, os humanistas rejeitam tudo que tem valor divino. Eles são secularistas. Eles defendem que a fé não pode ser manifestada em terreno público, em local público. E a fé deve ser guardada para você. Mas nós aprendemos diferente. Marcos capítulo 16, Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então é dever nosso levar as boas novas. 2.2. Sentimentos destrutivos. Isso aqui é importante também, que o humanismo prega, conforme eu já disse diversas vezes, o ser humano como centro do universo. E isso está causando sentimentos destrutivos, conforme a comentarista destaca: orgulho, soberba, narcisismo. Então, estes sentimentos estão causando em nossos jovens problemas severos, problemas mentais, psíquicos. Então, nós devemos alertar sobre os perigos do humanismo. Mas nós temos um Deus que tudo pode, tudo vê e que tudo sara. Então, nós devemos pregar este Deus aos nossos alunos. E o 2.3, a desobediência. Aqui é destacado que o templo construído por Salomão, ali por volta do século X a.C., era um amuleto que os judeus utilizavam. E era um amuleto que demonstrava a glória de Deus, mas que também demonstrava a glória de Israel. Era ouros, árvores que vieram do Líbano. Então Salomão construiu, o projeto dado por Deus a Davi, um templo fenomenal. E eles, com a soberba, achando que eles eram superiores porque tinham um templo, continuaram a praticar a iniquidade. E eles achavam que, por causa do templo, eles não seriam destruídos. Engano. Veio o juízo de Deus e destruiu o templo. Então, destaque isso aos seus alunos, que nem o templo que foi desenhado por Deus pôde ficar em pé devido à prepotência do humanismo dos homens de Israel. Então, este é o perigo do humanismo. E para terminar, 3.3, o perigo do humanismo. Em tempos que nós estamos vivendo, tempos difíceis, tempos trabalhosos, o humanismo está presente inclusive na igreja. A comentarista aqui destaca que hoje na igreja, em muitas igrejas, o preletor, o dirigente, ou alguém que vai orar, quando vai orar diz: eu determino a bênção, eu determino a cura, eu determino isso. Grande engano, a gente não determina nada. Nós somos miseráveis, somos pecadores, somos falhos. Ensine a seus alunos que nós não podemos determinar nada. Tem gente que está querendo colocar Deus na parede e usar Deus, apenas as benesses celestiais.
É um grande engano, um grande erro. Ensine aos seus alunos que nós devemos rogar, pedir, suplicar, porque Deus atende aqueles que o clamam. Deus abre a porta daqueles que o batem. Mas nós não devemos fazer como muitos fazem, determina a sua bênção agora, determina a sua cura. Isso é antibíblico. Isso demonstra que o humanismo adentrou na igreja. E o humanismo também entrou em diversos outros fatores. Por exemplo, cantores que são adorados, preletores que são adorados, pastores que são adorados. É claro, eu vou abrir um parênteses aqui. A Bíblia nos ensina que nós devemos dar honra a quem tem honra. Então, os nossos pastores, aqueles que nos lideram, aqueles que têm a chamada de Deus, devem ser honrados, mas a adoração somente para Deus. Mas muitas dessas pessoas colocam suas fotos na fachada da igreja para ser exaltado. Então, muitas pessoas, quando vão orar, oram usando o nome desses líderes. Eu rogo pelo Deus do pastor tal. Esse Deus do pastor tal é o mesmo Deus Todo-Poderoso. Nós não precisamos usar feitiços gospel para que o nosso Deus nos atenda. Então, frise isso aos seus alunos, destaque isso aos seus alunos. Nós não precisamos disso. Nós precisamos estar debaixo da poderosa mão de Deus. E eu convido a você a fazer a diferença na sua sala de aula. Aonde você está ministrando, que você possa ser um atalaia, possa ser sal da terra e luz deste mundo. E eu quero desejar a você um feliz Dia do Professor. Dia 15 de outubro é comemorado o Dia do Professor. Eu trago o texto de Paulo da Igreja em Roma, capítulo número 12, que ali estão listados os dons de serviço. Paulo escrevendo diz assim: se seu dom é de ministrar, que ministre. E se é de ensinar, dedique o seu dom para ensinar. Então, eu parabenizo a você que está assistindo essa aula anterior, pré-aula, para que possa preparar uma aula eficaz. Ore ao nosso Deus, rogue suas bênçãos, jejue para os seus alunos, ore para os seus alunos e traga o melhor para eles. Não porque nós somos bons, não, nós somos pequenos. Mas o nosso Deus merece que nós faremos o melhor para Ele. Muito obrigado, a paz do Senhor, e espero você na próxima lição, lição de número 4. Um abraço, a paz do Senhor.